Ora, bem-vindos mais uma vez, amigos. Bom, na saga dos 5 melhores roteiros por região, hoje vou-vos apresentar os 5 de Trás-os-Montes, aqueles que eu elegi. Não quer dizer que sejam os melhores, mas são os que eu gosto mais. Bom, e o primeiro que vos apresento liga com um anterior que apresentei na região do Minho e vai desde a Ponte da Misarela, portanto a Ponte do Diabo, onde existe um hotel rural, o Hotel Rural da Misarela, acessível e bastante bom. Passamos por cima da barragem da Venda Nova, apanhamos um troço lindíssimo da Nacional 103, a acompanhar a Albufeira. No final dela viramos para Vila da Ponte, passamos a Ponte Romana, vamos por Bustelo e aí apanhamos o caminho das eólicas de Bustelo, Lamas, Paradela, que tem outra albufeira lindíssima, e a partir daí subimos por Covelães, Pitões das Júniores, que merece uma visita, e se quiserem almocem na Casa do Preto, onde se come bem, e depois Tourém, já junto da fronteira com Espanha e daquelas terras que antes não eram de ninguém. Ou seja, estamos a falar aqui de um roteiro, de um passeio espetacular, um passeio imperdível. A segunda sugestão é pela Nacional 103. Vai também deste ponto de partida da barragem da Venda Nova, do Cambedo, e apanha a Nacional 103 e depois, em vez de virarmos para a Vila da Ponte, seguirmos em frente, vamos passar depois na de Pisões, ou junto à Albufeira de Pisões, e aqui vamos fazer um pequeno desvio até Monte Alegre, onde há belíssimos restaurantes e o castelo que vale a pena uma visita. Voltamos à 103, por esta ou por aquela estrada, é igual, e seguimos por Chaves, Vinhais, Bragança, apreciando esta maravilhosa estrada que é um dos ex-libris do nosso país. Depois de Bragança, ainda metemos pela 103/7 até Puebla de Sanabria, que vale a pena. E vale a pena fazer mais estes 30 ou 40 quilómetros e se calhar até pernoitar em Puebla ou no Parque Natural do Montezinho ou mesmo em Bragança, que são sítios pura e simplesmente maravilhosos. Este troço faz-se em 4 horas, mais as paragens que quisermos, portanto eu reservaria um dia inteiro para o fazer. Não se esqueçam de ver aqui no lado esquerdo do ecrã o percurso, os pontos por onde eu passo, que é para depois vocês com facilidade no vosso Google Maps conseguirem traçar estes roteiros. E agora a terceira sugestão, que eu pus a começar não em Trás-os-Montes, mas no distrito da Guarda, em Vila Nova de Foscoa, e vamos atravessar logo de seguida a barragem do Pocinho e imediatamente após esta virar à direita, por um percurso lindíssimo, marginal ao rio. Daqui vamos até a Alfândega da Fé. Não se esqueçam, vejam esta fotografia, aqui têm que virar à direita, descendo, porque se seguem em frente vão para um caminho diferente e não é o que eu sugiro. Depois de Freixo de Espada à Cinta, entra-se no Parque Natural do Douro Internacional, onde podemos apreciar lindíssimos miradouros, as arribas, os grifos, aquelas aves de rapina gigantescas que por aqui habitam. Bom, e vamos então pelo Parque do Douro Internacional, a Cascata da Faia Alta, fazemos um pequeno desvio, até Miranda do Douro, onde há a famosa posta mirandesa. Depois de Miranda do Douro, passamos um bocadinho, vamos aqui por uns caminhos até São João das Arribas, que é um miradouro espetacular, onde geralmente se avistam grifos a sobrevoar estas arribas. Resumindo, é um passeio para 3 horas e pouco, mais as paragens, e desde já vos aviso que aqui vão ter muitas paragens, porque, as paisagens são deslumbrantes e vão estar a parar constantemente para as ver. É uma zona muito selvagem, muito virgem,
ainda muito pura. Vale a pena, acredito. E agora a quarta sugestão, não podia deixar de sugerir a 304, aqui com partida de Mondinho de Basto, onde há a Casa do Lago, que é um restaurante não muito barato, mas muito bom, principalmente no verão, com a sua grandiosa esplanada. Pelo caminho vamos fazer um pequeno desvio aqui, até às Fisgas do Hermelo. Opa, se tiver chovido antes, se tiver água, são maravilhosas. Às vezes estão um bocado secas. Seguimos então na mesma estrada, Campeã, passamos por baixo da autoestrada, vamos à Régua. A Régua é um sítio, é uma cidade espetacular para beber um copo ou até comer umas tapas ali junto à estação. Depois da Régua, podemos ir aqui pela Marginal Norte do Douro e vamos até Covelinhas e depois subir até Galafura e ir visitar e ver as maravilhosas vistas do Miradouro de São Leonardo da Galafura, que é um dos mais cénicos aqui em cima do Douro. É mais um passeio para fazer com calma, com toda a calma do mundo, porque realmente merece. São vistas e paisagens e gastronomia, é tudo bom, acreditem. Aqui perto, e se quiserem, vão até Provezende, uma vila antiga, histórica, onde tem um restaurante chamado Papas Zaida, que têm que marcar e é, sem dúvida, o melhor pernil do mundo. E amigos, vamos à quinta e última sugestão. E desde já vos digo que tive alguma dificuldade em escolher esta, porque só queria pôr 5 aqui, porque há inúmeras alternativas, inúmeras sugestões, inúmeros caminhos e estradas e zonas espetaculares aqui em Trás-os-Montes para visitar. Esta sugestão encadeia numa que já pus aqui anteriormente, mas eu até sugiro que se vá a Zamora e se parta de lá. E depois sim, Miranda do Douro, ir por estrada até Vimioso. Passa então a ponte sobre o Rio Maçãs, vou pela 307 e faço um pequeníssimo desvio até o convento de Balsemão. Passo posteriormente em Chacim, terra bonita, com alguns solares nobres. E depois Macedo de Cavaleiros, uma terra bonita também. Aqui faço um desvio até à barragem do Azibo, que é uma albufeira lindérrima e no verão tem uma praia muito movimentada e bonita. Vou a Podense, Podense é o famoso Carnaval dos Caretos, e volto para trás e passo então em Romeu, Jerusalém de Romeu, onde há o famoso restaurante Maria Rita, com os espargos maravilhosos, e onde podem comprar azeite e vinho na lojinha que é dedicada a isto. Faço depois um pequeno desvio até Vantes, tenho um turismo rural muito bom, de um amigo motociclista, vale a pena pernoitar lá, e depois de Avantos sigo para Mirandela, onde vou acabar este roteiro, mas onde podemos continuá-lo por várias alternativas em direção ao Porto ou em direção a Valpaços. Meus amigos, fiquem bem, bem-ajam e obrigado por assistirem e até ao próximo programa. E cuidadinho na estrada. Um abraço a todos. Bom Natal.